depois de toda essa situação, essas aftas, enfim, a vida que retorna. A vida que retorna, eu retornando para minha residência, para voltar a trabalhar, enfim. E aí a minha vida volta toda diferenciada, porque, enfim, moro com minhas filhas, e aí a mais velha ficou com o meu pai, está com o meu pai, e a mais nova está com o pai, e eu tenho que trabalhar. E eu me vejo voltando para casa de uma maneira totalmente diferenciada, num cenário totalmente diferenciado, onde eu convivia muito próximo com as minhas filhas, morando na mesma casa, para uma situação em que eu estou só, morando, literalmente só. E aí eu digo para vocês, olha que maluco que é a vida. Essa situação em que eu vivo agora era algo que já estava para acontecer. Um pouquinho antes da situação da pandemia, minha filha tinha projetos de sair do Brasil. E só não houve isso por conta de uma questão financeira, por uma questão, enfim, né, pessoal, e isso foi bloqueado. Aí logo em seguida entra a pandemia. E essa pandemia fez com que eu e minhas filhas nos aproximássemos muito, mas muito. Ficamos praticamente um ano inteiro dentro de casa. Eu e mais 2 filhas de uma cachorrinha. E aí, um ano depois, passa-se, né, um ano inteiro, e um ano seguinte, eu, além de tudo, começo a trabalhar fora mesmo. E pouco depois, bem pouco depois, essa questão da minha mãe, e aí eu tive que me desvincular do meu dia a dia, que já estava acostumada, das minhas filhas próximas, de uma rotina que eu tinha, para me adaptar a uma vida nova, com uma roupagem diferenciada, com um cenário todo diferenciado, e tudo isso vindo de um afastamento de alguém que era tão importante. Então, a priori, a primeira ideia que a gente tem é de que, meu Deus, aí você chorou, aí você chegou em casa e chorou, você sentiu, você, né? Não. Não. Eu vou ser bem sincera para vocês, eu realmente achei que quando eu estivesse só, literalmente só, aconteceu tudo, cheguei de viagem, tô sozinha em casa, sentada, sei lá, no sofá, eu teria medo. Sabe aquela coisa de ficar com medo, de ficar sozinha? Eu teria pesar, meu Deus, minha mãe. Eu teria a sensação de, tristeza, solidão. Mas não. Mas não. E isso também por um tempo me incomodou. Porque eu pensei assim, gente, eu perdi minha mãe. Eu voltei num cenário totalmente diferenciado, onde eu me distanciei de 2 pessoas que eu era extremamente próxima, minhas filhas, em situações totalmente diferentes, com uma vida toda mudada. E eu tô bem, eu não surtei, eu não fiquei com medo, eu não fiquei me sentindo solitária, nada. Como assim? É, é assim, é assim mesmo. Não tem nada de errado nisso. No começo, nas primeiras semanas, é óbvio que eu senti muito isso. Porque eu falava assim, gente, é esquisito isso. Eu tenho que chorar, eu tenho que me sentir, sei lá, no mínimo com medo, né? Mas não.
Eu não vou dizer para vocês que eu ficava sorrindo também, né, pelos cantos da casa, ainda bem que eu tô sozinha, não. Mas era algo muito maduro, muito equilibrado, muito harmonioso, muito leve. Eu estava vivenciando o que eu tinha que vivenciar, sem espernear, sem chorar, sem contrariar, sem ficar brava. Eu simplesmente estava vivenciando. E essa vivência estava me mostrando que algo que eu já sabia que em algum momento ia acontecer e que lá atrás eu tinha tanto receio, eu tinha tanto, ai meu Deus, como é que vai ser quando minha mais velha for para lá e eu tiver que ficar só com a mais nova? E como é que vai ser a minha vida se eu trabalhar? Enfim, todos os meus maiores medos aconteceram. E vida que segue. Então, assim, as semanas foram seguindo e aí eu voltei ao trabalho e tudo mais. É óbvio que eu voltei um tanto quanto menos, né, alegre, mas eu não perdi a essência do sorriso, do jeito, né, mais brincalhão de ser. Eu estava mais tranquilo. Mas eu não estava tão acabada. Agora, lógico, fisicamente eu não estava com coragem nenhuma de me pintar, de me arrumar. Eu ia para o trabalho porque, né, ia mesmo, me fazia bem para o trabalho. Então, o condicionamento de algumas coisas tiveram que mudar também. Então, até me adaptar a esse novo jeito. Tudo isso teve um condicionamento, mas nada absurdo. Só que as semanas seguiram e eu ainda sentia isso. Como é que eu posso estar vivenciando tudo isso e não surtar, não enlouquecer? E agora, literalmente, nós vamos para os finalmente dessa série. Aguenta aí, para a gente finalizar.